livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Gênesis 19, 17. Oremos ao Senhor, prepare-se, foca-se nas águas que vão se agitar, se mexendo, porque o Espírito do Senhor está nesse lugar. Querido Deus e Pai Celeste, quão aprazível é estar quando Tu estás. Eu lhe peço que o Senhor possa tocar essas águas, essa fonte que está jorrando da minha boca a partir deste momento, assim como quando o anjo tocou as águas, as fontes do tanque de Betesda. Quem se lançava, a tua palavra diz que quem se lançava o primeiro era curado, sim, imediatamente. E eu peço, Senhor, que por meio da sua palavra, muitos poderão se lançar nessa palavra linda e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Gênesis 19, 17. Assim diz a palavra de Deus. Mas antes de falar, eu tenho que falar o contexto, meus amados. O contexto daquilo que nós estamos lendo. Nós estamos em Sodoma e Gomorra, quando Deus está decidido de julgar essa cidade severamente, porque essa cidade, por causa da sua perversão, foi julgado com muita severidade. E ali entra um processo de livramento para um homem chamado Ló e sua casa e sua família. 2 anjos entram na cidade, livram Ló da perversão dos habitantes de Sodoma, que queriam inclusive se relacionar com os anjos do Senhor, porque eram formosas, mas isso demonstra o quanto essa cidade era perdida. E aconteceu que Deus deu um tempo para Ló avisar sua família, avisar seus genros, avisar aqueles que estavam perto dele, mas um momento determinado por Deus, os anjos dizem: Ló, agora é momento de sair. Já demos tempo para sua família se salvarem, mas agora salva-te tu, salva-te você, Ló, e aqueles que querem se salvar. Dentro do grupo, decidiram acompanhar, sair, fugir da cidade, a mulher de Ló e também as suas 2 filhas. No versículo 17 diz: assim que os tiraram da cidade, um anjo disse a Ló: fuge por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuge para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir às montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. E eu falei na semana passada, queridos, que Deus deu uma direção para Ló. E essa direção é: foge para as montanhas. Ou seja, eu expliquei, as montanhas representam a dependência de Deus. As montanhas representam o abrigo, a rocha, Jesus. E onde também Ló iria ser tratado a só. Fora do contexto de relacionamento de pessoas que não querem nada com Deus. Mas Ló, quando recebeu uma direção vindo de Deus, ouviu o seu sentimento.
a Bíblia diz que ele teve medo. Entrou um medo. Medo de quê? Medo de depender de Deus. Um Ló que, mesmo tendo experiência com Deus, ver 2 anjos, meus queridos, que tremenda experiência, né? Ele teve experiência com Deus, mas não conhecia Deus. Porque se Ló conhecesse a Deus, ele não teria medo de obedecer à direção que Deus deu a Ló fazer. Ou seja, sair, se isolar e ir para as montanhas. Em outras palavras, depender totalmente de Deus. Pois isso é o grande desafio de muitos que não conseguem depender de Deus. Tem medo do amanhã. Tem medo de tomar um passo muito radical que possa influenciar, inclusive, seus relacionamentos. Então a Bíblia diz que Ló escolheu a cidade vizinha e pediu para o anjo, que obviamente por si mesmo não decide, só obedece ao comando de Deus, e diz assim: aceite que eu venho me refugiar na cidade vizinha, chamada Zoar. E a Bíblia diz, no versículo 21, assim diz o Senhor, está bem. Respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, diz o anjo. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Bom, vamos lá. Deus aceitou o não de Ló. Quando nós lemos isso, eu me surpreendi que um homem tendo tanta experiência de ver 2 anjos livrando da maior catástrofe que na sua época poderia ter acontecido para Ló, e debaixo de uma direção, Ló diz, não, Senhor, eu não quero essa direção, permite-me de ir para a cidade vizinha. E Deus concedeu esse pedido a Ló. Agora, você sabia que quando uma pessoa é obstinada em querer por parte de Deus aquilo que Deus não deseja lhe dar, Deus pode entregar o seu pedido? Eu quero abordar por intermédio desse trecho bíblico, algo muito importante que trata da obstinação. A obstinação é querer uma coisa que Deus não quer que você tenha. Mas por insistir, Deus termina dizendo, então tá, vai. Porém, você vai sofrer consequência da sua insensatez. Deus, meus amados, Ele respeita nossas decisões, porque afinal, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a escolha de decidir o que o homem quer. Porém, no caso de Ló, quando Ló diz, não, Senhor, não quero ir para as montanhas, porque teve medo de depender de Deus, teve medo do amanhã, Ló precisou se agarrar na vida urbana por causa dessa transição de Sodoma para as montanhas, seria muito radical, não é? Então Ló precisou essa transição.
que não foi bom para ele. Que não foi bom para ele. Eu relatei a semana passada que o meu caso, ainda bem que eu me desliguei, que Deus me arrancou do sistema, do mundo secular, da música secular, para me isolar nas montanhas. E assim Deus me tratou. Mas o assunto é que Deus cedeu ao desejo e obstinação de Ló. E eu quero lembrar uma passagem bíblica que relata a história de um profeta chamado Balaão e de um rei chamado Balaque. Está no livro de Números, capítulo 22, versículo 10, se vocês querem acompanhar depois. Relata a história de um rei chamado Balaque. O rei Balaque era o rei moabita. Era inimigo declarado de Israel. E durante muito tempo, esse rei Balaque tentou lutar contra o povo escolhido de Deus e não conseguiu vencê-lo. Por quê? Porque o Deus de Israel estava com eles. Então o rei Balaque teve uma ideia e pensou em si, bom, alguma coisa acontece e eu não consigo derrotar o povo que tem como Deus o Deus de Israel. Então, eu tive uma ideia. Olha que ideia maquiavélica Balaque teve. Ele pensou, então eu vou chamar o profeta deles e eu vou comprar o profeta com dinheiro. Mas em troca, eu vou pedir para ele que ele amaldiçoe o povo. Se um profeta amaldiçoa o povo de Deus, se um profeta de Deus consegue amaldiçoar um povo de Deus, então ali, por causa da maldição, eu vou poder vencer. Olha a mente de Balaque. Chamou o profeta Balaão, o profeta de Israel, e diz assim, Balaão, eu vou te dar uma quantia de dinheiro, mas em contrapartida, tu amaldiçoa. Balaão ficou tentado, dissimulando, bom, tá, eu vou levar isso diante de Deus. Olha isso. Ele foi diante de Deus, Balaão explica o assunto e Deus diz, tu não irás amaldiçoar o meu povo. Bom, foi claro, não quero. Por legalidade, Israel não havia direito de Israel, na sua época, por causa da sua fidelidade, ser amaldiçoado. Não existe maldição sem causa, viu, gente? A maldição tem uma causa, sempre. O profeta volta para Balaque e diz assim, Balaque, não dá. Ali Balaque fala assim, então eu vou te dar mais dinheiro. Você aceita? Aí o profeta, balançado, volta para Deus e diz, Deus, posso amaldiçoar? Deus diz, tu não irás. E uma terceira vez, ali, Balaão fala para Deus, Senhor, eu posso amaldiçoar o seu povo? A Bíblia diz que Deus diz, vai. Você quer? Tu está insistindo, tu está obstinado numa coisa que eu não quero para a tua vida e nem para meu povo. Então vai lá. Vai lá. Olha só. No versículo 22 diz, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se ao caminho para impedi-lo de prosseguir. Ou seja, Deus diz, pode ir. Porém, Deus se irou. Deus se irou, pessoal. Sabes, há muitas coisas
que nós devemos aprender de Deus. Você pode ter o dom de profetizar como balão e não conhecer Deus. Porque o dom é uma coisa, mas o fruto é outra coisa. E a intimidade com Deus é outra coisa. Ló apenas teve experiência com Deus, mas não conhecia Deus. E assim como Ló, aprende dessa lição. Nem todas as coisas que seus sentimentos desejam fazer, para inclusive satisfazer ou suprir na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua casa, para encontrar um melhor estar, convém para você. Nem sempre essas coisas convêm. E a obstinação de fazer aquilo que Deus sabe que se você vai lá, você vai se dar mal, faz com que no momento determinado, por causa dessa obstinação, eu quero, Deus vai permitir que você, desculpa, mas quebra a cara. Deus vai permitir que você se machuque e que por meio dessa experiência, você diz, por que eu pedi isso a Deus? Mas não vá colocar a culpa de Deus, dizer, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por causa da idolatria do coração. Quando Deus acha no coração do homem uma obstinação, é também uma idolatria. E aí Deus o entrega à sua própria concupiscência, para que você aprenda o dia da manhã e entendesse que para conhecer Deus é necessário obedecê-lo e entender o seu mover. Amém? Agora, veja a seguir o que o anjo de Deus disse para Ló. Ele diz assim, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Tremendo. O anjo deixa claro que até que Ló não chegasse à cidade determinada de Zoar, que é o nome da cidade, Deus não julgará a cidade. Deus não poderá fazer nada até que Ló e sua família alcançassem os seus objetivos. Há muitas coisas que Deus gostaria de fazer para o bem do cumprimento da sua vontade e na sua vida. Mas Ele não pode ainda fazer nada porque ainda você não saiu da cidade de Sodoma. Conseguiu entender isso? Nós queremos que Deus nos faça passar pela próxima fase, sendo que Deus diz, não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada até que você não se decida em mudar aquilo que eu já lhe disse de mudar. Muitos querem experiências, muitos querem mais conhecimento, e quer conhecer mais de Deus, sendo que até que não alcance a primeira fase, a primeira estação, Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Então eu estou falando para os ansiosos, aqueles que não entenderam que a vida cristã é ler a Bíblia e por ela ser transformado. E não ler a Bíblia para ter conhecimento e espalhar
uma sabedoria que você não vive. Então, isso é importante, que nós devemos entender que Deus, como Pai, como instrutor, usando um homem de Deus, um profeta, quer que todos aprendem e cheguem à sua cidade primeiro. A primeira cidade determinada para Deus depois iniciar a próxima fase. Glória a Deus. Amém. Quem decidiu quando o fogo deveria cair do céu não foi Ló, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E você sabe o que nós aprendemos disso? Que há promessas que Deus gostaria de antecipar na sua vida. Acredita nisso? Há promessas que Deus gostaria de antecipar na sua vida. Lhe entregar nas suas mãos. Mas infelizmente, quem atrasa não é o anjo do Senhor, é Ló. É Ló que está atrasando. Tudo vai depender de Ló. Se Ló quer andar rapidamente e correr, ele vai chegar mais rápido para que Deus inicie seu propósito. Mas se Ló se arrasta porque tem saudade de Sodoma e vai lá pensando, vou, não vou, simplesmente o procedimento de Deus vai se atrasar. A promessa, o alvo, o propósito de Deus vai se atrasar. Por causa de quem? De Deus? Não, por causa de vocês. Até que Ló não fugisse depressa de Sodoma, haverá um atraso por parte de Deus. Então, isso faz sentido para vocês? Conseguem entender isso, amados? Deus não passará na próxima fase até que a primeira não seja aprendida e superada. Por isso que nós devemos aprender a ouvir homens que são usados por Deus. Devemos aprender a ouvir homens que Ele ensina a viver cada fase da escola da vida cristã. Quando um aluno não é aprovado no ano que ele estuda na escola, ele repete de ano. Não é assim? Pois é a mesma coisa com Deus, amados. Isso é a mesma coisa com Deus. Mas isso não quer dizer que ele não terá um futuro, mesmo se ele repete. Isso não quer dizer que ele não terá um futuro. Aí que acontece? Você, no recorrer da sua vida cristã, você pode dizer, mas pastor, eu fiz muitas coisas que atrasassem a promessa de Deus na minha vida. Bom, mas não acabou. Pode ter um atraso. Pode ter um atraso. Porém, acabou se você acabou de andar, parou de andar na direção que Deus vos proporcionou e vos mostrou aonde deves ir. Quando uma pessoa se arrepende e dizer, bom, realmente chega, já passei do limite, já gastei muito tempo em coisas que não deveria, já fui convidado inúmeras vezes de sair da minha Sodoma, da minha situação, e sempre atrasei. O maior prejudicado é você. Deus continuará sendo Deus, mas você se prejudicará cada vez que você atrasará a obediência, a direção que Deus, tantas vezes talvez, o Senhor tem falado para você realizar e fazer. Entenderam? Vamos continuar. No versículo 23, quando Ló chegou a Zoar, já chegou na cidade, o sol já havia nascido sobre a terra
Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. No versículo 25. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Que experiência horrorosa que Ló experimentou, que as filhas de Ló experimentou por causa de uma insensata que foi avisada pelos anjos do Senhor. Olha, não olha para trás. Não vai olhando para trás. Mas a teimosa da mulher de Ló simplesmente se virou e olhou a cidade de Sodoma, de Gomorra. Talvez entrou uma saudade naquele momento. Voltou para trás. Sabe, e aquela famosa mente de uma pessoa que vive no passado, que tem um apego tão grande no seu passado, que isso lhe é totalmente empecilho para essa pessoa progredir e avançar. Parece que uma pessoa assim, que é inclusive muito comum dentro de muitos cristãos, realmente são impossibilitados em avançar, porque eles aprenderam a viver em função de traumas que a vida lhe proporcionou. Ou seja, Deus lhe convida a olhar para frente e sair dessa cidade para a sua glória e para a sua honra. Coloca 2 anjos para lhe mostrar o caminho. O que essa mulher se prendeu ou quis ainda se apegar, sendo que todas as coisas passadas já foram. E Deus, já falei inúmeras vezes, Deus não trabalha no passado. Deus, aquilo que aconteceu em Sodoma já foi. Se houve uma mãe que não lhe deu amor, se houve um pai que não lhe deu amor, se houve um irmão que lhe humilhou, se houve um homem que lhe abusou na sua infância, se houve um bullying, se houve um trauma, uma perda familiar, gente, a Bíblia relata a história de um homem chamado Mefibosete, da época de Davi. A Bíblia diz que quando era pequenininho, Mefibosete, quem era Mefibosete? Mefibosete era da família de Saul. Na verdade, era filho de Jonatas, um grande amigo de Davi. E quando era pequenininho, ele estava no colo da babá, e a babá, correndo, de repente com Mefibosete, fez com que o bebê caísse. E Mefibosete, por causa dessa queda, teve uma complicação na sua perna e virou coxo. Virou coxo. Mas um momento determinado da vida de Mefibosete, esse homem precisou das suas pernas e não conseguiu. Mas soube lidar com o rei. Soube lidar com sua deficiência. E prosseguiu. E assim, a Bíblia é uma história muito bonita,
Mas nós entendemos que vocês podem ter também traumas do passado. E isso não vai impedir vocês receberem sua herança, a herança que Deus tem para a sua vida. A herança que Deus tem para a sua vida. Deus quis abençoar a herança do seu amigo Jonatas. No caso, Mefibosete era filho de Jonatas e tinha direito à herança. E mesmo que fosse um homem deficiente, vai ficar preso no passado, porque você se sente um cão ferido. Mefibosete, você se sente o quê? Você vai fazer como a mulher de Ló? Você vai olhar para trás? Você vai olhar sua dor? Sendo que Deus quer trabalhar amanhã com Ló e suas filhas, mas infelizmente nós vamos ver que eles não quiseram entender o propósito de Deus. Amados, Satanás quer que você foque tudo menos aquilo que Deus quer lhe mostrar. O que Deus quer lhe mostrar? As palavras que vocês estão recebendo. As palavras que têm poder para trazer transformação no seu caráter, na sua alma, no seu espírito. Agora, amados, prossegue. É momento de esquecer, vira as páginas, rasga as páginas que não convém prevalecer na sua vida. Porque a mulher de Ló ficou e decidiu ficar presa em Sodoma. Olha só, a mulher de Ló, ela não voltou para a cidade de Sodoma. Ela não voltou para a cidade de Sodoma. Ela não virou para correr, para dizer, eu vou até lá. Ela não fez isso. A mulher de Ló apenas olhou, fixou Sodoma. Não precisa você estar em Sodoma para que a direção que Deus tem para você seja inibida. Basta você ter seu coração prendido nas coisas que um dia Satanás tinha prazer de lhe prender. Vocês estão entendendo? Então, se você se sente um pouco mulher de Ló, mesmo sendo homem ou sendo mulher, Deus lhe corrige. Ele diz, até quando teu coração será preso no sofrimento e num sistema que hoje tu decidiu sair? Isso é muito forte. Agora, eu quero chamar sua atenção sobre o juízo de Deus. Será que Deus foi muito duro, demasiado duro com a mulher de Ló? Gente, apenas olhou para trás. Mais uma vez, eu refatizo, a mulher de Ló, ela não voltou correndo para Sodoma. Ela apenas olhou. Deus foi duro. Deus é severo demais, né, gente? Como você avalia essa situação? Que é dureza de Deus, né, gente? Eu pensava que Deus era amor. Gente, eu pensava que Deus era amor. Como que ele poderia ter feito isso? Julgar a mulher de Ló com tanta severidade, sendo que ela apenas olhou para trás, uma olhada. Pois, muitas das vezes, a nossa concepção errada de Deus, nós temos uma concepção errada de Deus
por conceito da graça e misericórdia mal colocados, que nos faz pensar que Deus não é tão radical assim. Mas sim, Deus é radical. Deus é radical sim, porque para muitos, um comando de Deus pode ser interpretado como a mulher de Ló. Olha isso. Tipo, Deus falou para não olhar para trás. Ah, mas não, você não interpretou bem, Ló. Não é assim. Nós podemos olhar. Porém, ele quis dizer que não precisa voltar. Não, eu não vou correr, Ló. Não seja radical demais. Deus é um Deus que entende, Ló. Você é muito bitolado, radical. Sabe, se eu te vejo, Ló... De Deus não se zomba, queridos. O comando de Deus não precisa de várias interpretações. A Bíblia é clara. E o comando de Deus também são claros. Agora, como a mulher de Ló interpretou o comando de Deus? Isso é a grande pergunta que eu lhe faço nesta noite. Pois certamente, essa mulher de Ló deveria pensar, como muitos pensam no dia de hoje, Deus está comigo, Ele é amor, Ele é misericórdia, e não precisa ser tão radical assim, afinal, não estou voltando para Sodoma, apenas fui curiosa em olhar o que foi proibido. Agora, o que você pensa dessa palavra agora de Jesus? Em Mateus 5:27, escuta isso. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, diz o Senhor Jesus, qualquer que olhar para a mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Muitos se recusam a entender o radicalismo do mandamento de Deus. E sabes, muitos pensam que Deus, por ser o Deus da graça, nós não devemos ser tão radical assim. Muitos se recusam a entender o radicalismo da lei. Para essas pessoas, parece que é um Deus diferente da graça. E, na verdade, Jesus é o cumprimento da lei. E eu mesmo ontem, hoje e amanhã. Olha só, na graça, Jesus diz, parafraseando, né? Você não precisa ter relação sexual com a mulher que não é a sua para ser um adúltero. Basta desejá-la no seu coração. Mas na lei, no Antigo Testamento, era consumar o ato do pecado do adultério. Quando uma pessoa era pega no adultério, no ato, ali
ali era chamado de adúltera ou adúltero. Na graça, maior rigor há, porque o simples fato de você olhar e desejar no coração a mulher ou o homem que não é seu, o que acontece, amados? Já somos mortos. Estamos separados de Deus. Visto como um adúltero. Nós não podemos, aliás, nós podemos comparar isso a um olhar para Sodoma. Apenas um olhar para Sodoma. Mas o que conta para Deus não é o ato apenas físico, não é apenas a mulher de Ló estar em Sodoma. É Sodoma estar no coração da mulher de Ló. O que interessa a Deus, aliás, o que faz com que um homem seja um adúltero, não é apenas o ato de adulterar, mas é o adultério estar no coração de um homem que ainda não adulterou fisicamente. Porque para Deus, ter o adultério ainda palpável por desejar e cobiçar o impuro, faz e se assemelha ao olhar que a mulher de Ló deu, dando uma volta para Sodoma e apenas olhar por aquilo que Deus proibiu. Pois eu vos digo, se estivéssemos em tempo de Ló, muitos seriam sal. Muitos seriam apenas sal. Estátua, morto, sem vida. Mas aprende que em tempo da graça, o Senhor lhe dá uma oportunidade de se redimir. Se alguém pecar, se alguém tenta a olhar na direção que Deus proibiu para você olhar, e existe uma certa dificuldade na graça, se nós temos um advogado, e ele é fiel e justo para lhe perdoar, na medida que existe um esforço para você andar na direção que Deus quer que você alcance. Mas para isso, vocês precisam se arrepender todas as vezes em que você foca, fixa aquilo que não é para você ver, fixar. Ver um passado que Deus já quis e deseja mudar. Você adora, você ama, você respeita aquilo que você foca. Então, amados, é tempo de andar, é tempo de fugir, é tempo de correr. Não apenas fisicamente e se afastar de Sodoma, mas é tempo de tirar Sodoma aqui, do seu coração, da sua mente e das obras das suas mãos. Oremos. Meu Rei, quantas vezes essas pessoas que estão nos olhando têm virado sua cabeça na cidade de Sodoma e Gomorra, que o Senhor reprova e que o Senhor mais cedo ou mais tarde julgará.
mas tu dá um tempo para cada um se salvarem e sair dessa Sodoma, tanto fisicamente, como também nos seus costumes e desejos de coração. Meu Rei e Senhor, perdoe todas as vezes que essa pessoa tem virado seu olhar, tem sido atraído por um encantamento, por apegos, por amor, ainda as coisas que Deus desaprova. Meu Senhor, perdoa essa vida. Se nessa noite essa pessoa se arrepende, se enxerga dentro desse contexto da mulher de Ló, então o sopro de vida pode voltar e fazer com que o seu sal caia e a vida volta para você cumprir o propósito de Deus. Assim, Senhor, eu lhe peço que essa pessoa se decide verdadeiramente em nome de Jesus. Amém.